formas desse paciente perceber essas justificativas ou desculpas que mantém ali o ciclo vicioso de instabilidade e também de abuso ali do álcool, de substâncias, né? Enfim, porque muitas vezes é o uso, quando eu estou diante de um problema e eu tenho um alívio, e esse círculo vicioso vai ali muitas vezes mantendo o problema por mais que as medicações já estejam ajustadas. Então o ser humano ele tem mesmo um problema muito sério com a questão de adiar a gratificação imediata, de tolerar o desconforto. Psicóloga, socorro! Olá, Priscila. Na semana passada nós fizemos um post abordando os malefícios do álcool para o nosso cérebro, para o nosso sistema nervoso central. E eu comentei brevemente sobre técnicas de psicoterapia que podem auxiliar no tratamento. Então, além dos remédios, óbvio, que vão frear a impulsividade para buscar o álcool, existem técnicas de psicoterapia que podem ajudar a frear esses impulsos? Como driblar essa vontade? Como substituir essa impulsividade do álcool por alguma outra coisa alternativa ou mais saudável? Olá, doutora André, excelente pergunta, né? E eu vou explicar um pouquinho do modelo cognitivo da dependência. O uso do álcool, com o tempo, ele vai alterando a forma de pensar e se comportar da pessoa. Então, o que vai acontecendo? A pessoa vai desenvolvendo ali muitas vezes crenças em relação a si mesma, em relação ao álcool, que a gente vai precisar entrar em contato na terapia para também entender qual estratégia que a gente vai utilizar com essa pessoa. Então, muitas vezes, o que a gente acaba verificando é que por mais que tenha ali uma impulsividade, uma questão às vezes dela não estar estável, tem também muitas vezes pensamentos permissivos, pensamentos ali automáticos que aparecem principalmente quando ela está lidando ali com situações muitas vezes ali difíceis ou até que ela acostumou a entrar no piloto automático, como por exemplo, ideias de merecimento. Então, por exemplo, hoje eu tive um dia tão estressante, eu mereço tomar uma cervejinha, eu mereço tomar aqui uma dose. Muitas vezes também pode ser o ambiente que a gente vai ter que ajudar esse paciente a modificar. Então, aquela coisa que ele acostumou a passar no barzinho para encontrar com o pessoal, fazer uma resenha antes de ir para casa. E a gente sabe o quanto que isso vai fazendo com que a pessoa instabilize, né, e seja cada vez mais difícil tirar o álcool. Muitas vezes a pessoa está tão enraizada com esses hábitos que ela fica ambivalente, ela sabe que ela tem um problema, mas ela não quer lidar com esse problema e fica justificando a utilização e muitas vezes com um pensamento e comportamento automático, porque o álcool sempre me ajudou a dormir. Então a gente vai ter que trabalhar outras estratégias com esse paciente para que ele muitas vezes inclusive até aprenda a estar nos ambientes de uma forma diferente. É muito comum o paciente, né, muitas vezes por ficar mais agitado, muitas vezes ali por acreditar, né, que não consegue conversar ou que não é interessante o suficiente, utilizar do álcool para se soltar, né, em reuniões, em eventos. Então a gente vai ter que buscar trabalhar com esse paciente outras formas de estar com as pessoas, de não associar sempre o encontro com os amigos a tomar a cerveja. A gente vai ter que buscar formas desse paciente perceber os benefícios de adiar muitas vezes a recompensa imediata e de se frustrar e aprender outras técnicas de comunicação, de habilidade social para estar nesses ambientes, né? A pessoa muitas vezes ela justifica a utilização como se as pessoas não fossem mais gostar dela por causa disso. Ou eu só consigo estar nos ambientes ou me divertir quando eu estou utilizando álcool. Então a gente vai ter que trabalhar muito com o paciente outras formas de ser, de estar, né? E aos pouquinhos na terapia trabalhando o que a medicação não consegue fazer, que é trabalhar essas crenças muitas vezes permissivas, essas racionalizações disfuncionais, essas justificativas ou desculpas que mantém ali o ciclo vicioso de instabilidade e também de abuso ali do álcool, de substâncias, né? Enfim, porque muitas vezes é o uso, quando eu estou diante de um problema e eu tenho um alívio, e
E esse círculo vicioso vai ali muitas vezes mantendo o problema por mais que as medicações já estejam ajustadas. Então o ser humano ele tem mesmo um problema muito sério com a questão de adiar a gratificação imediata, de tolerar o desconforto. Então, respondendo a sua pergunta, né, a gente vai ter que trabalhar esse modelo cognitivo da dependência e vai ter que trabalhar na terapia cognitivo-comportamental as técnicas para motivar esse paciente, porque muitas vezes ele não reconhece totalmente que tem um problema, muitas vezes ele reconhece que tem um problema, mas não faz nada a respeito. E aí, para finalmente entrar no processo de ação que vai ser desconfortável. Então, o que a gente tem que analisar é que existem ferramentas técnicas validadas, né, protocolos que a gente utiliza, né, de técnicas que a gente pode utilizar com esse paciente. Além de ver como o problema se manifesta na vida dele, a gente vai pensar em controle de estímulos e muitas vezes exposição de ambientes, como vai ser feito isso, né, técnicas para adiar a gratificação imediata. A gente vai trabalhar também da análise de vantagens e desvantagens, técnicas de distração, de relaxamento, porque muitas vezes o álcool entrou nesse lugar. A gente vai pensar também nos valores do paciente, de ajudá-lo a se conectar com os valores dele, né? A gente vai pensar em estratégias ali para ele entrar em processo de aceitação e compromisso realmente com a mudança, monitoramento e agendamento de atividades, ativação comportamental. Então tem várias técnicas, né, que a gente vai utilizar no processo, e esse processo é muito individualizado. A gente tem um protocolo a seguir, mas a gente sempre tem que olhar como os sintomas, as dificuldades também se manifestam na vida do paciente. Então, assim, não tem uma receita de bolo. A gente tem protocolos determinados, mas a gente tem que olhar caso a caso e tratar desse paciente com muito carinho, porque quando faz esse conjunto da parte medicamentosa com a terapia, a gente consegue excelentes resultados.